Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais um estudo aqui na Casa de Missionários da Luz. O tema pelo qual nós iremos hoje conversar, iremos refletir, é capacidade dos espíritos de penetrarem em nossos pensamentos, ou como foi divulgado no nosso cartaz, penetração dos espíritos em nossos pensamentos, né? E para iniciar, como de praxe, nós iremos ler uma mensagem para fazermos a prece inicial. A mensagem do livro Meditações, né, que é a mensagem que tem o título Para que seu espírito se fortaleça. Para que seu espírito se fortaleça, auxilie sempre, ajude sem pedir compensação, ame sem indagar se lhe retribui em amor. Nada tema. Viva sempre alegre. Trabalhe sem cessar. Ore e vigie. Coopere em todas as empresas que reclamam seu concurso. Humilhe-se para que a verdade o exalte. Faça da sinceridade o seu escudo. Seja otimista diante do infortúnio. Ouça a voz de seus mentores que tante as fibras de seus sentimentos. Ensine aos que necessitam de luz. Purifique suas imperfeições. Sofra com paciência os reveses da vida. Não se esqueça de que o bem e o mal nos rodeiam, segundo as nossas necessidades evolutivas. Mestre amado Jesus, queridos companheiros, queridos mentores desta casa de luz e amor, desta casa de reflexão, estamos agora iniciando mais uma palestra, mais uma oportunidade de estudo, de reflexão. E por que não, mestre, mais um período de refazimento espiritual. Que o teu amor esteja conosco através de teus mensageiros, que todos nós possamos nesse momento agora, em nossos lares, onde quer que nós estejamos, sermos abençoados e sentirmos as suas vibrações amorosas, Mestre. Que o teu amor esteja conosco sempre e que nós possamos sempre lembrar disso, que tu estás sempre conosco. Basta que nós olhemos com os olhos de quem quer ver mesmo. Muito obrigado por tudo, Mestre. Que teu amor nos embale durante toda essa palestra. Graças a Deus. Bom, amigos, boa noite de novo, né? E como nós já dissemos, hoje nós iremos refletir, iremos tratar sobre o tema a capacidade dos espíritos de entrarem em nossos pensamentos, né? Mais precisamente, essa questão está no Livro dos Espíritos com o título de Faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. É um trecho pequeno que tem apenas 4 perguntinhas, sendo que uma delas é uma subpergunta de uma dessas perguntas oficiais, né? Então, nós estamos propondo trazer hoje uma reflexão, né? Longe de mim querer dizer o que a gente tem que fazer, deve fazer, mas e sim trazer uma reflexão que possa nos auxiliar no nosso dia a dia. Mas antes de nós iniciarmos, né, nós iremos fazer um convite aos companheiros que já frequentam a nossa casa, que são trabalhadores ou que desejam conhecer um pouco mais dessa doutrina de amor e de esclarecimento. Agora, na quinta-feira, dia 26, nós estaremos iniciando um novo grupo de ESG, né, com uma nova coordenação, com uma nova visão do trabalho, né? Somos 3 companheiros que estaremos coordenando, né? Adriana Teixeira, Ricardo e eu, e nós estaremos nessa quinta-feira agora, a partir das 19h30, né? Mais para frente iremos divulgar o link, que nesse primeiro momento será ainda online,
mas em breve voltaremos aos encontros presenciais. Mas para esse primeiro encontro, ou dessa quinta-feira, iremos fazer online. E mais para frente, como eu já disse, iremos divulgar o link para que os companheiros possam participar. Quem estiver interessado é só nos procurar, né? Como já falei, Adriana, Ricardo, eu, ou qualquer outro trabalhador e diretor da nossa casa. Então, convite feito, quinta-feira, dia 26, às 19h30, né? Nós estaremos nos encontrando para começar um novo grupo de ESD, de estudo sistematizado da doutrina espírita. Dito isto, feito este convite, vamos tratar do nosso tema mesmo, né? Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Nós já paramos para pensar como andam os nossos pensamentos? No que nós estamos pensando ultimamente, no que nós pensamos com mais frequência? A gente às vezes tende o que é do nosso dia a dia, a tomar alguns atos, né, que são quase de impulso, já são automáticos, né? Assim também ocorre com os nossos pensamentos, que de tanto nós fazermos aquela atividade ou passarmos pelaquela situação, acabamos já por ter os mesmos pensamentos e quase nunca nos damos conta ou quase nunca paramos para pensar nisso. Mas cabe uma boa reflexão. No que nós estamos pensando, né? Onde nós estamos colocando os nossos olhares, né? Como que estamos olhando para certas situações? Se é pensamento, por que eu estou falando sobre olhar? Porque os nossos olhos buscam geralmente aquilo que nos afinizam, aquilo que nós intimamente estamos buscando, aquilo que nós pensamos. Então, onde temos postos os nossos olhos ultimamente, ou com mais frequência, né? E a questão mais importante, né? O que nós estamos buscando, estamos desejando lá no nosso íntimo, lá naquele cantinho onde a gente não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém conhecer. O que nós estamos buscando, o que nós estamos querendo? Por que a gente trouxe essas indagações que, a meu ver, não são fáceis de ser respondidas, né? Aquele companheiro que disser que conseguirá responder isso com uma certa facilidade, eu ousaria dizer que o companheiro não está sendo muito sincero, né? Porque na atual situação, no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós temos ainda muitos pensamentos equivocados, né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas nós ainda temos muitos pensamentos equivocados. Alguns com mais gravidade, outros com menos gravidade, mas ainda assim, pensamentos que, como nós buscamos a perfeição, como nós temos Jesus como mestre, seria melhor que nós não tivéssemos tantos pensamentos desse tipo, que nós não buscássemos tanto essas situações ou esses objetos, né? Então, vamos lá. E a gente perguntou isso porque na pergunta 456 foram feitas essa pergunta aos espíritos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Os espíritos veem tudo o que nós fazemos, né? Aí os espíritos responderam: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, assim, os espíritos, então, para quem ainda não tem essa noção, para quem está chegando agora, né, nós estamos rodeados de espíritos, né?
Aí nesse canto onde você julga que está sozinho, você não está sozinho. Você tem no mínimo mais um companheiro, né? Isso dizendo por baixo, no mínimo um. Então tem alguém te olhando. Digo no mínimo um porque o seu mentor ou seu anjo da guarda, né? Seu anjo protetor, não importa a nomenclatura de que você dê, tem um espírito lhe inspirando a fazer o bem. Então você está na companhia de um. Mas tem tantos outros que ainda querem que você continue errando, continue trilhando um caminho não muito positivo. E é essa pergunta: podem os espíritos ver tudo que nós fazemos? Sim, dizem os espíritos mais evoluídos, pois que constantemente eles estão à nossa volta. Porém, cada espírito vê apenas aquilo que lhe chama a atenção, apenas aquilo que é do seu interesse. Vamos lá. A gente pode dar um exemplo aqui de a Central do Brasil, a estação ferroviária, né, central aqui na cidade do Rio de Janeiro, no horário das 6h30 da noite. Aquele horário que está todo mundo querendo voltar para casa. Lá tem os ramais Japeri, Saracuruna, Gramacho, Santa Cruz, Deodoro. Tem aquele monte de linha, tem aquele monte de pessoas, mas a pessoa que mora em Santa Cruz vai estar preocupada que horas o trem de Gramacho vai sair? Ou o companheiro de que mora lá em Saracuruna vai estar preocupado com o horário, com a plataforma de que o trem que vai para Japeri vai sair? Não, né? Quem mora, eu vou estar preocupado, eu vou buscar naqueles painéis o que me interessa, né? Para mim, pouco importa que horas vai sair o trem para tal local. Importa para mim ver qual trem vai sair para a minha localidade. Se eu vou para Santa Cruz, eu quero ver que horas vai sair e os próximos para tentar me organizar. Assim também, né? Isso foi um exemplo bem simples, mas dá para a gente ter uma ideia de que lá na central tem um monte de gente, mas cada um busca apenas aquilo que é do seu interesse. Da mesma forma, os companheiros que estão lá atentos à segurança do povo, eles estão buscando, eles estão atentos àqueles indivíduos que estão intencionando ou estão aparentando querer praticar algum ato fora da lei, algum furto, algum roubo. Então, cada um busca aquilo que lhe é interesse naquele momento, né? E aí, tem até uma frase de Emmanuel, né, que é no livro Roteiro, que a edição de 1952, né, há pouco tempo, onde ele diz que a Terra é uma universidade onde temos de 2 a 3 bilhões de espíritos encarnados e em torno de 20 bilhões de espíritos desencarnados. Essa frase está no livro Roteiro, né, de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, se eu não me engano, lá na mensagem 9. E aí, assim, lá em 52, ele dizia que na Terra haviam de 2 a 3 bilhões de espíritos encarnados. Hoje, nós já chegamos, se eu não me engano, a 5 bilhões ou acho que 7 bilhões, né? Para nós não ficarmos muito assustados, eu vou ainda manter o pensamento de que se eram de 2 a 3 e tinham 20 desencarnados, hoje que somos 7, devem ter uns 15 bilhões desencarnados. Espírito é dessa, todos em volta do nosso orbe. Será que estamos isolados? Será que estamos
vivendo numa bolha onde ninguém nos observa, ninguém nos vê? Será que nós somos os únicos, os felizardos, que estamos apenas acompanhados pelo nosso anjo da guarda? E dentro desses 15 bilhões desencarnados, todos estão buscando a sua evolução? Não, né? Como nós também sabemos, a Terra está na categoria de expiações e provas, né? Onde aqui nós ainda temos que consertar o que nós fizemos de errado para depois buscar passos mais adiante na nossa caminhada. Dito isso, nós sabemos que à nossa volta temos diversos companheiros que desejam o mesmo que nós, que querem o mesmo que nós, ou querem nos prejudicar por algo que nós, como um desejo de vingança, de inveja, por algo que nós fizemos no passado, né? E aí, como que esses espíritos podem chegar até nós, né? Pelos nossos pensamentos, né? Eles ficam nos observando, em alguns casos, ficam nos acompanhando 24 horas por dia para perceber, para entender aquilo que nós queremos. Por isso que lá na frente, lá no começo, eu perguntei no que nós estamos pensando, né? No que nós estamos pondo os nossos olhos, né? O que nós estamos querendo lá no nosso íntimo. Porque eu posso dizer aqui, eu quero ser feliz, eu quero que a minha família, os meus amigos todos sejam felizes, mas no meu íntimo eu posso estar querendo que todo mundo se lasque, né? Eu posso estar querendo que apenas eu me dê bem, né? Falo uma coisa, mas no meu íntimo penso algo completamente diferente. E aí esses companheiros, eles estão mais preocupados com o que está no nosso íntimo. E aí a gente fica emitindo esses pensamentos, essas ondas, né? Essas ondas vibratórias pelos ares, né? A gente pensou numa coisa aqui, emitiu, plasmou, foi para o ar. Pensa numa outra coisa, emitiu, lançou. E quantas vezes nós pensamos durante o dia? Quantos pensamentos nós temos durante o dia? Já percebeu que coisa abessa, né? Então, que tipo de companheiros nós estamos atraindo? Porque lembra que os Espíritos disseram que cada um dá atenção, cada um só vê aquilo a que busca, aquilo a que dá atenção. Se eu penso numa coisa, se eu penso aqui sobre música, eu vou estar atraindo as pessoas que gostam de música. No mundo real, né? A gente está num grande shopping, numa grande praça de alimentação, e eu estou buscando algo para... Quero comprar uma roupa. Eu gosto de terno, então eu vou na loja de terno. Se eu gosto de terno, se eu quero comprar um terno, por que eu vou passar na loja de moda praia? Eu não vou nem ver aquela loja. Eu posso passar em frente e não vou nem dar importância, porque agora eu quero comprar um terno. Ou inverso, se eu quero o que chamam de moda street, né? Mais ligada ao pessoal do skate, pessoal hip hop e tudo mais, quero bermudas. Eu vou passar em frente lojas de que vendam roupas sociais e não vou dar a mínima importância. Agora, se eu passar numa loja de que tem esse estilo de que eu quero, eu vou parar, eu vou olhar a vitrine, eu vou entrar, eu vou querer saber o preço, eu vou olhar com mais afinco, eu vou prestar atenção naquilo que me atrai. E aí é assim que os espíritos atuam, né?
eles alguns ficam andando, ficam dispersos pela espiritualidade, quando sentem que alguém pensa igual a eles, sente como eles se aproximam, né? E como que isso funciona? A gente pode até todos os espíritos adoram dar esse exemplo, que é um rádio, né? As ondas sonoras, as ondas de rádio estão aí pelo ar, mas eu com aquele sintonizador lá do rádio, lá do aparelho, eu posso buscar a sintonia que eu quero. Se eu quero ouvir MPB, eu vou buscar a rádio que toca MPB. Se eu quero ouvir pagode, samba, eu vou buscar a rádio que toque pagode, samba. Se eu quero ouvir música clássica, na rádio que toca música clássica. E assim os espíritos atuam também. Se eles são ligados a coisas positivas, vão buscar pessoas que têm esse hábito. Se são companheiros ligados à música, vão buscar aqueles encarnados que têm um gosto pela música. Se são companheiros que têm ainda tendo desejo muito forte das drogas, vão buscar aqueles companheiros que ainda ainda usam das drogas, né? Eles vão de acordo com o que as pessoas desejam. Então, por isso que a gente vai falar outra vez, onde estão os nossos pensamentos, né? Onde estão os nossos sentimentos mais profundos. E aí, né, tem a questão 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E tem a resposta dos espíritos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Eles chegam a nos conhecer tanto, a saber tanto que nós pensamos, que às vezes aquilo que nós tentamos esconder de nós mesmos, eles conhecem. Quando a gente vê muitos casos de pessoas com dificuldades para largar alguns vícios, né? Nas tais crises de abstinência. Algumas vezes, não estou dizendo que são todos os casos. Em alguns casos, esse desejo enorme de querer usar aquela substância pode ser a influência de alguns companheiros que precisam daquela sensação. E aí ficam influenciando aqueles irmãos para continuarem consumindo aquela substância, né? Tem pessoas que querem deixar tal vício, mas muitas vezes não conseguem, né? Tropeçam no primeiro desafio, voltam para o vício. Porque o desejo, porque a vontade é enorme. Podem ser os companheiros que ficam influenciando, vamos lá, vamos consumir, vamos usar, né? E aí você acha, né, que aquilo está vindo de dentro de você. Sem contar também a questão química que o corpo ele acaba necessitando também daquilo. Juntando isso, essa questão fisiológica com a questão espiritual, fica muito difícil, em alguns casos, praticamente impossível de a pessoa deixar um vício. E aí precisa-se muito desse apoio de familiares e amigos para que a pessoa possa deixar. Então, assim, quem está à nossa volta, por estar nos observando praticamente o dia todo, conhece muito bem a gente, sabe o que nós queremos, o que nós buscamos, sabe, como dizem os espíritos, até aquilo que nós não gostaríamos de querer, aquilo que nós desejaríamos esconder de nós mesmos, aqueles desejos mais íntimos, mais secretos, que nós consideramos errados, né? Eles sabem que nós sentimos, né?
E aí tem uma subpergunta para essa, né? Assim, mais fácil seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? A gente esconde, a gente pode esconder várias coisas de quem está do nosso lado encarnado. Mas quando essa pessoa desencarnasse, quando a pessoa passasse para o mundo dos espíritos, nós teríamos a mesma facilidade para esconder dela? Não, né? E aqui dizem os espíritos: certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, aqueles que nós conseguimos enganar, enganar não, né? Aqueles que nós conseguimos esconder algumas coisas, quando desencarnam e se continuarem ao nosso lado, vão perceber o que nós estávamos tentando esconder. Eles vão ver aquilo que nós não queríamos que eles vissem, né? Porque eles têm a capacidade de ver o que nós sentimos, o que nós pensamos, né? Como a gente falou lá atrás, nós pensamos, quando se pensa, se plasma alguma coisa, né? Nós podemos dizer que dar um exemplo bem pobre, que quando nós pensamos, nós emitimos nuvens coloridas, né? A nuvem azul, uma nuvem rosa, uma nuvem branca, uma nuvem negra, uma nuvem cinza, e de acordo com o que os companheiros estão buscando, eles veem as nuvens, sentem as vibrações e vêm até nós, né? E aí, eu lembrei agora de uma situação, de um caso que são vários casos que são contados sobre Chico, e tem um que eu sempre gosto de contar, que é um que onde ele acorda meio atrasado para ir para o trabalho, então ele se arruma com pressa, sai de casa com pressa, e no meio do caminho uma senhora o chama: Chico, Chico, preciso da sua ajuda. Ele: irmã, agora eu não posso, eu estou atrasado, eu vou para o trabalho. E nisso a irmã não fala com ele: Chico, vá atender a sua irmã, vá atender nossa irmã, ela está precisando. Aí Chico fica lá: mas estou atrasado, não sei o quê. E Emmanuel consegue que Chico vá até aquela senhora. E ela precisava tomar um remédio, né? E não estava entendendo a bula, não estava entendendo como que ela deveria consumir aquele remédio. Aí Chico explica a ela e vai embora. Nisso ela fala: muito obrigado, Chico. O Chico andando: tá bom, senhora. Aí ela fala: meu filho, vai com Deus. Chico já na frente. Aí Emmanuel fala: Chico, agora olhe para trás. Aí Chico olha para trás e vê saindo da boca daquela senhora uma nuvem prateada, né, vindo de encontrar ele. Aí Emmanuel fala assim para Chico: imagine se ao invés dela dizer vai com Deus, se ela diz vai com o diabo. Nós pensamos, nós falamos, nós plasmamos, nós criamos formas no plano espiritual que nós nem temos consciência disso, mas tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, né, nós acabamos deixando essas marcas no plano espiritual. E é em cima disso que esses companheiros nos percebem e se aproximam de nós. Isso quando não forem companheiros de encarnações, vidas anteriores, né? É como se os nossos pensamentos fossem impressões digitais, né? A impressão digital, ela é única, né? Não há uma pessoa na Terra com a mesma impressão digital de uma outra, né? E assim são os nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm vibrações únicas que nós podemos ser percebidos
em qualquer situação, né? Aqueles que já viveram conosco no passado, a nossa ligação é tão forte, a nossa vibração é tão forte, é tão única, que eles conseguem nos perceber mesmo quando nós estamos com outro corpo, né? E para aqueles de que não se relacionaram com a gente num passado, se aproximam pelas questões de afinidade, né? Tem casos em algumas reuniões de esclarecimento espiritual, antiga desobsessão, em que o companheiro chega falando que eu estou obsediado, que eu preciso de ajuda, que tem um espírito me perturbando, não sei o quê. Aí, quando o espírito vem explicar o seu ponto de vista, né, vem dizer do seu lado, ele fala: gente, eu não fico perturbando ninguém, ele que me chama, né? Eu estou lá no meu canto e ele me chama para praticar os atos, para nos conectarmos por causa dos gostos que ele tem. Então, por isso que a gente sempre diz, né? Quando você não conhece os dois lados da história, é melhor você não tomar juízo, né? E no caso da obsessão, em alguns casos é isso. Estou sendo obsediado, estou sendo perseguido, estou sendo perturbado. Aí aquele que seria o perseguidor ou o perturbador explica: gente, eu estava no meu caminho, estava na minha vida, ele me chama e eu vou encontrar com ele. Então, assim, por que isso? Que ele pensou em algo, o companheiro, opa, tem alguém ali que pensa que é o mesmo que eu. E começa a andar junto, começa a acompanhar. E para a gente já poder caminhar para o nosso final, né, Kardec também lhe pergunta: mas o que pensam esses espíritos sobre nós, sobre o que nós pensamos, né? Esses que estão à nossa volta, o que eles pensam de nós? Os espíritos respondem: depende, né? Os levianos riem das pequenas peças de que nos pregam e zombam das nossas falhas, né? Os espíritos superiores, os espíritos sérios, sentem pena das situações pelas quais nós entramos e procuram nos ajudar, né? E aí a gente volta de novo àquela perguntinha lá do começo: onde estamos colocando os nossos pensamentos, né? Os espíritos têm a capacidade de entrar nos nossos pensamentos? Tem. Mas nós que permitimos a eles fazer isso. Se a gente se cercar de boas vibrações, de bons pensamentos, de boas energias, os companheiros terão mais dificuldade. Os companheiros mais infelizes terão dificuldades de se aproximar da gente. E muitas vezes nem vão nos enxergar, né? Aí depende do nosso esforço íntimo, da nossa escolha de o que eu estou buscando, né? E aí tem mais uma frase de André Luiz que eu gostaria de trazer, que está no livro Mecanismos da Mediunidade, onde ele diz que nós somos geradores de pensamentos, de sentimentos e de emoções, né? Nós estamos gerando essas energias e estamos espalhando. Nós que somos responsáveis pelos que estão à nossa volta. Se eu estou querendo atrair companheiros mais esclarecidos, eu tenho que buscar isso. Eu tenho que pensar de forma esclarecida, né? Não adianta nada eu querer ter uma boa noite de sono se antes de dormir eu vejo um filme de guerra, um filme violento, né? Eu vou estar me envolvendo nessas energias, nessas vibrações bélicas, violentas, né?
Se eu quero ter uma noite tranquila, vai ser mais fácil se eu botar uma música ambiente, que seja tranquilizante, que seja relaxante. Eu vou ter mais facilidade de ter uma noite tranquila do que se botar uma canções mais agitadas, né? Então, assim, para nossa vida é isso. Se eu quero caminhar em direção ao Cristo, em direção ao Mestre, e quero o apoio dos companheiros do plano espiritual, eu tenho que me juntar a eles, tenho que me cercar deles, né? Então eu tenho que gerar sentimentos, pensamentos que atraiam esses companheiros, que eles possam perceber em mim essa boa vontade, essa força de vontade para crescer, para progredir. E aí eu vou estar me ligando cada vez mais a espíritos superiores e vou estar me fortalecendo para que os que querem ainda que eu fique no atraso não tenham tanta influência sobre mim, não tenham tanta capacidade para penetrarem nos meus pensamentos e ficarem me dando conselhos ruins, né? Fica aqui essa reflexão, porque assim, nós somos os grandes responsáveis pelo nosso caminhar, né? Mas eu decidi ser bom, ser justo ou correto. Vai ser fácil? Não, porque como estamos ainda em um mundo de expiações e provas, temos muitas coisas para consertar. Temos muitas contas a pagar. Mas, se nós nos cercarmos de boas atitudes, de bons pensamentos, de boas práticas, estaremos agariando o apoio de companheiros mais evoluídos e, quiçá, até o entendimento e o perdão desses companheiros que buscam o ajuste de contas para conosco, né? Vai ser mais fácil caminhar para o bem se nós decidirmos realmente fazer isso. Se nós apontarmos os nossos olhos para o amor, para o bem. Meus amigos, como eu falei lá no início, a minha intenção aqui não era dizer a ninguém como agir, como pensar, como viver, mas sim trazer essa reflexão, né, de que nós somos responsáveis pelo que acontece em nossa vida, né? Nós não nascemos agora, nós temos milhares de anos atrás e teremos milhares de anos à frente. Temos trocentas experiências positivas e negativas. Basta que nós queiramos aumentar o número de experiências positivas, de experiências benéficas, que nós teremos mais tranquilidade, mais leveza para caminhar e para seguir mais à frente, né? E aí cabe a gente pensar nesse momento o que nós estamos querendo, né? Eu quero ser feliz realmente ou quero ainda ficar preso nesse meu mundinho, nessa situação, né? Lembrando que nós fomos criados por Deus para sermos felizes, né? E, como disse o Mestre, a felicidade não é deste mundo. Então, dito isto, né, amigos, vamos fechar aqui os nossos olhos e fazer a prece de encerramento. Mestre amado Jesus, muito obrigado por esses minutos de reflexão, muito obrigado por esses minutos em que pudemos perceber o quanto temos que crescer, o quanto podemos melhorar, Mestre. Que teu amor e a tua luz estejam sempre conosco e que nós possamos ter a coragem de caminhar em direção a Ti, em direção à felicidade. Muito obrigado por tudo, Mestre. Muito obrigado. Graças a Deus. E, amigos, para encerrar, nós vamos reforçar o convite para a quinta-feira que vem, agora dia 26, o nosso encontro para o ESG, né, às 19h30, e em breve nós iremos divulgar como será esse nosso encontro online, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquemos com Deus.